Oi, Jesus, boa tarde a você, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Poder Expresso. Vamos de mais um resumo do que de mais importante está acontecendo quando o assunto é INSS e são os descontos não autorizados que vitimaram aposentados e pensionistas brasileiros nos últimos anos. Para começar, vale destacar o seguinte: a partir de hoje, segunda-feira, o governo começa a devolver o dinheiro a aposentados e pensionistas que tiveram descontos não autorizados na folha de pagamento de abril. Isso foi ali mais ou menos na época em que a operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União foi deflagrada e o governo, àquela época, não tinha conseguido evitar esses descontos, essas cobranças irregulares. Ainda assim, esse dinheiro ficou retido com o INSS e, a partir de hoje, começa a ser restituído, a ser devolvido às contas desses aposentados e pensionistas. Portanto, são as cobranças feitas apenas no mês de abril que não foram repassadas às entidades associativas depois que o escândalo de fraudes no INSS foi revelado. Então, a gente está falando, segundo o INSS, de um montante de mais ou menos 292 milhões de reais que a partir de hoje começam a ser devolvidos a esses beneficiários. Então, importante que todo mundo fique atento, especialmente aqueles que tiveram algum tipo de desconto não autorizado. Hoje também começa, e esse é mais um movimento importante, o treinamento de uma equipe dos Correios por parte aí de integrantes do INSS para que essas pessoas possam replicar os ensinamentos aos demais funcionários dos Correios, porque na sexta-feira, dia 30, começa o atendimento presencial a aposentados e pensionistas do INSS nas agências dos Correios. Então acontece hoje esse treinamento intensivo de um grupo de integrantes dos Correios e são eles os responsáveis por replicar esses ensinamentos aí aos demais integrantes da equipe nos próximos dias, porque a partir de sexta-feira, cerca de 4.700 agências dos Correios espalhadas por todo o país passam a receber presencialmente esses aposentados e pensionistas que não conseguiram nos últimos dias acessar o site ou aplicativo Meu INSS ou mesmo que tiveram dificuldade para fazer contato pela central de atendimento 135. Então, nas agências dos Correios, os beneficiários precisam levar apenas um documento de identificação com foto, nada mais. E aí, a partir de sexta-feira, desta maneira, eles poderão ali ter acesso aquela página indicando se foram ou não descontados nos últimos anos, se esses descontos foram ou não autorizados e poderão, a partir dali também, pedir a devolução desses valores descontados de forma ilegal, de forma criminosa. Também nessas agências dos Correios vai ser possível acompanhar a evolução desse processo, desse pedido de ressarcimento. Lembrando que o processo que foi estipulado pelo governo é o seguinte: quando algum beneficiário diz que aquela cobrança não foi feita de maneira certa, né, que aquela cobrança não foi autorizada, o que agora já pode ser feito inclusive pelo Meu INSS e pelo telefone 135, o que acontece é que o próprio governo entra em contato com essa entidade associativa e pede que ela comprove o vínculo associativo com esse segurado por meio de documentos que ela tem de apresentar ao governo. Esse movimento, essa apresentação de documentos pode acontecer em até 15 dias úteis. E caso isso não seja feito, ou caso os documentos ali não sejam comprobatórios o suficiente, sejam insuficientes, aí essa entidade terá outros 15 dias úteis para que devolva o dinheiro descontado de aposentados e pensionistas nos últimos anos direto para os cofres do INSS. E é o Instituto Nacional do Seguro Social quem promete fazer essa devolução direto na conta do aposentado e do pensionista, na conta em que ele mesmo recebe o benefício sem que ele precise fazer nada. Então, esse processo já está acontecendo, essas cobranças já estão acontecendo, o número de respostas dadas por essas entidades ao INSS é muito baixo ainda.
A atualização mais recente que a nossa reportagem obteve com o INSS é de sexta-feira. Aquela época, o que tínhamos eram mais de 2 milhões de aposentados e pensionistas que tinham reclamado cobranças não autorizadas. Em contrapartida, apenas cerca de 30 mil respostas por parte das entidades. As demais ainda não tinham se manifestado, respondido às solicitações do INSS. Mas o governo está esperando, está otimista, diz que vai conseguir mobilizar, sensibilizar também essas entidades para que elas apresentem suas respostas e lá na ponta, caso fique comprovado que esse desconto não foi autorizado, que esse dinheiro possa de fato ser devolvido. Então, pontos importantes, reforçando hoje, segunda-feira, começa o processo de reembolso de cerca de 292 milhões de reais a aposentados e pensionistas que foram descontados no mês de abril, na folha de pagamento de abril. Para que essas pessoas recebam a devolução, não é preciso fazer nada, basta acompanhar na sua conta do benefício que esse dinheiro vai ser depositado nos próximos dias, a partir de hoje. Também hoje começa o treinamento do pessoal dos Correios, que a partir de sexta-feira vai atender presencialmente os segurados, e a gente continua de olho nas investigações a respeito de todas essas fraudes. O presidente do INSS tem reafirmado que o governo será implacável na cobrança da devolução desses valores, na punição dos envolvidos nessas fraudes, sejam eles servidores ou não. Há, neste momento, 41 entidades associativas que estão sob suspeita, sendo investigadas e que foram reclamadas aí por brasileiros e brasileiras, e fica aí a expectativa para o resultado dessas investigações. Outro ponto importante, agências do INSS. Neste momento, quem quiser consultar, reclamar questões referentes a essas cobranças indevidas, não adianta ir até as agências do INSS, elas não estão recebendo esse tipo de solicitação, mas adiante, essa é a expectativa do governo, esses espaços, alguns deles inclusive que hoje estão fechados, podem ser reabertos, mas aí para tentar diminuir a fila do INSS na concessão de novos benefícios previdenciários, mas neste momento, para resolver esse problema das fraudes, dos descontos indevidos, não adianta ir nas agências do INSS. Temos site e aplicativo Meu INSS, telefone 135, e a partir de sexta-feira teremos também a possibilidade do atendimento presencial nas agências dos Correios. E mais um fato importante que merece registro, Jesus, nesta segunda-feira, é que o INSS começa hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais segurados. Este valor antecipado pelo governo federal vai ser depositado conforme o número final do benefício. Tem direito ao 13º pessoas que tenham recebido durante este ano de 2025 aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Aqueles que receberam auxílio por incapacidade temporária e auxílio acidente também vão ser contemplados. Essa é a informação oficial repassada à imprensa pelo INSS. Portanto, a primeira parcela do 13º, paga em abril, corresponde a 50% do valor, enquanto a segunda pode vir com descontos do imposto de renda, caso o segurado seja contribuinte. Nos dois casos, os depósitos são feitos com os benefícios mensais, começando pelos segurados que recebem até um salário mínimo. E para consultar o valor da segunda parcela do 13º salário, os canais são os mesmos, site ou aplicativo Meu INSS. E rapidamente, para a gente concluir, existe também uma expectativa com relação à investigação, a CPMI do INSS no Congresso Nacional. Está mantida aquela informação, aquele andamento dos últimos dias de que havia uma expectativa de que essa comissão pudesse ser instalada amanhã, terça-feira, mas o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já disse que não, que a sessão conjunta do Congresso, que deve marcar a instalação dessa CPI mista, vai acontecer no dia 17 de junho. Então, o governo ganha mais tempo, era essa a intenção da base governista.
a oposição não está tão satisfeita assim com esse adiamento, porque depois que o pedido para a instalação da CPMI é lido, ainda tem todo um trâmite de quem vai compor essa comissão, como é que isso vai funcionar, e como isso ficou para o dia 17 de junho apenas, a tendência é que, inclusive, os trabalhos dessa comissão no Congresso Nacional só engatem mesmo lá para o segundo semestre deste ano, porque daqui a pouco tem recesso parlamentar, tem os festejos juninos que já esvaziam Câmara e Senado, portanto, por enquanto, nada de CPMI do INSS. Jesus, volto com você.